Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre média. Mais especificamente sobre média aritmética, galera. Então, um assunto muito recorrente em concursos públicos, principalmente concursos de polícia militar, de bombeiros, ok? Então, vem comigo, galera, para nós iniciarmos a nossa aula aí. Veja bem, galera, falar de média aritmética implica em falar em dois tipos de média. Porque a média aritmética ela se divide em duas partes. Ela pode ser considerada simples ou ponderada. Então, nós vamos tratar desses dois assuntos aqui. Vamos falar da média aritmética simples, vamos falar da média aritmética ponderada e vamos resolver alguns problemas aí que já caíram em concursos públicos relacionados a esse assunto. Tranquilo, galera? Belezinha? Então, vamos iniciar aí, então, falando sobre média aritmética simples. Galera, o que é média? Nós temos o seguinte, o próprio nome já diz, né? Ela é considerada simples porque ela é de uso comum. E você já está acostumado a conviver com esse tipo de média no seu dia a dia. Se você é estudante ou recém saiu do estudo, está com isso daí bem fresco na sua mente. Como que se calcula ou se calculava a sua nota lá quando você estava estudando, fazendo seu curso médio? Você tinha uma certa quantidade de avaliações naquele bimestre, então somava-se aquelas notas e dividia pela quantidade de provas que você realizou. E assim encontrava a sua média. Média aritmética simples é isso, é soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Tranquilo? Então, olha só como que nós definimos isso. Que média de um conjunto de valores numéricos, então eu vou ter lá uma série de valores numéricos dentro de um determinado conjunto, ela vai ser calculada de que forma? Eu somo todos os valores e divido pelo número de elementos que foram somados. Então, se eu tenho 5 valores, eu vou somar os 5 valores e vou dividir pela quantidade de valores que eu somei. No exemplo que eu dei, 5. Se eu tenho 4 valores, eu somo esses 4 valores e divido por 4. E assim por diante. Então, isso que é média aritmética simples. Ou seja, a média de n números é sua soma dividido por n. Tranquilo? Bom, como que nós podemos representar isso através de uma formulazinha, através de uma equação? Então, a gente já viu que a média aritmética é obtida através da soma dos valores presentes, dividido pela quantidade desses valores. Então, nós podemos representar através de uma fórmula da seguinte forma. Olhando assim, parece um tanto complexa, mas vamos entender quem é quem aqui. Esse x com a barrinha em cima indica que é a soma, é a média aritmética dos valores de x, da soma dos valores de x. x1 é um valor, x2 é outro valor, x3 outro valor e assim por diante. Então, eu tenho um valor, dois valores, 3, 4, 5, 6, até n valores. Então, esse n indica a quantidade de valores que estão sendo somados. Por isso que é dividido por n. Se eu somar 5 valores, eu divido por 5. Se eu somar 4, eu divido por 4. Se eu somar 10, eu divido por 10. Ok? E através dessa fórmula, nós vamos aí encontrar a média aritmética simples. Podemos dizer que média é soma dividido por contagem. Beleza? Bom, a gente pode representar assim também, né? Que a média aritmética de x valores é a soma desses valores dividido pela quantidade deles. Beleza? A média aritmética é usada para atingir um valor médio de vários valores. Então, eu tenho um conjunto de valores. Eu quero pegar um valor que possa substituir todos esses valores, que represente a média desses valores. Então, isso que é média aritmética. Então, o seu valor é calculado por meio da divisão de números somados pela quantidade deles. Soma-se todos os valores, divide pela quantidade. Beleza? A média possui a função de transformar um conjunto de números em um único valor, dando uma visão global dos dados. O que
quer dizer isso daí? Eu tenho lá 10 valores, esses 10 valores eu vou substituir por um único valor para que possa me dar uma visão global de todos aqueles elementos que fazem parte do conjunto. Esse é o propósito, é o objetivo da média. Beleza? Bom, agora que nós já sabemos o que é média, qual é a equação que representa o seu cálculo, vamos aí para a prática, né? Vamos para o primeiro exemplo, bem básicozinho, aquilo que nós já vivenciamos tantas vezes na nossa vida. Sabendo que a nota bimestral é calculada pela média aritmética simples das notas obtidas no bimestre, determine a média bimestral do aluno que fez 4 avaliações e tirou 8 na primeira, 7 na segunda, 6 na outra, na terceira, e na última, que seria a quarta, tirou 7. Então, vamos calcular a média aritmética. Veja bem, quantos valores eu tenho? Eu tenho 4 valores. Eu tenho o x1, que é o primeiro valor, que ele tirou 8. Eu tenho o meu x2, que é o segundo valor, 7. Tenho o meu x3, que é o terceiro valor, 6. E tenho o meu x4, que é o quarto valor, que é 7. Esses são os valores que o exercício me deu. O que eu sei a respeito de média aritmética? É a soma dos valores x1 mais x2 mais x3 mais x4, tudo isso dividido por 4. Por que dividido por 4? Porque eu tenho 4 valores. Então é só fazer a soma deles e dividir por 4, professor? Isso mesmo. Qual que é a dificuldade que eu vou ter? A dificuldade é que você vai ter uma divisão, então tem que tomar cuidado na hora de dividir para não fazer errado. E às vezes, na soma, nós podemos ter números decimais e aí tem que ter o cuidado com a vírgula. Então, olha só como que vai ficar esse primeiro exemplo. Média aritmética vai ser 8 mais 7 mais 6 mais 7, tudo isso dividido por 4. Vamos lá, então, ó. Média aritmética igual 8 mais 7, 15. 15 com 6, 21. 21 com 7, 28, dividido por 4. Conclusão, a média aritmética desses valores, 28 dividido por 4, 7, 4 vezes 7, 28. Portanto, está aqui resolvida a questão. Qual é a média aritmética desse exemplo? 7. 7 é o número que representa essa análise global aqui, que é um número que nós vamos levar em consideração em substituição a todos esses aqui. Belezinha? Simples, né, galera? Por enquanto. Não é porque é chamada de média aritmética simples que, às vezes, não possa haver alguma complicação. Na verdade, a complicação é mais na parte de interpretação. É uma das dificuldades que a gente vai encontrar e que você pode encontrar também na avaliação. A banca vai e dá um texto um tanto complexo no seu entendimento e aí acaba aí dificultando na montagem do exercício. Mas, em suma, as operações são básicas. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá? Operações básicas. Vamos para o exemplo 2. Maria queria fazer uma festa e, para saber quanto deveria comprar de docinhos para cada convidado, pegou a média de consumo entre seus amigos. Então, ela fez uma pesquisa entre seus amigos. Chamou lá 3 amiguinhos. Marcela comeu 5, Ana comeu 3 e João comeu 7. Tá? Juntos, eles comeram 15 docinhos. Sabendo que, por precaução, Maria compra sempre 10% a mais do previsto, quantos docinhos Maria terá que comprar se está previsto 150 convidados para a festa? Bom, aí aqui as alternativas. Lembrando que ela está fazendo uma festa, são 150 convidados e ela não sabia a média de consumo de cada convidado. Para isso, ela fez uma experiência, convidou 3 amigos e fez um teste para ver quantos que cada um comia. Então, um comeu 5, o outro comeu 7, o outro comeu 3, totalizou um total de 15 docinhos. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Calcular a média aritmética de consumo desses 3, para, com base nisso, vai servir de referência como média para os convidados dessa festa. Feito isso, eu encontro o total de docinhos que Maria vai ter que comprar e acrescento mais 10%. Por quê? Porque o exercício colocou que ela é uma mulher precavida. Então,
Pode ser que um coma um pouquinho mais, então eu vou comprar um pouco a mais, além da média normal, que é de 10%. A gente vai ter que fazer esse cálculo no final. Então, vamos para a resolução do exercício. O primeiro passo é achar a média aritmética. O que é a média aritmética? É a soma dos valores dividido pela quantidade deles. Então, eu tenho a soma dos valores são, Marcela comeu 5, aí Ana comeu 3 e João comeu 7. Então, 5 mais 3, 8, 8 mais 7, 15, 15 dividido por 3, isso aqui é igual a 5, ok? Conclusão, a média de docinhos por convidados é de 5 docinhos. Eu encontrei a média. Agora, o total de doces vai ser o quê? Vai ser igual a média, que é 5, vezes o total de convidados, que é 150. E agora vamos fazer esse produto. Pega aqui, 150 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 1, 5. E 2, 7. Conclusão, o total de doces vai ser 750. Observem, galera, eu quero chamar a atenção de vocês que esse 750, esse valor se encontra aqui, tá vendo? O aluno despreparado, que não prestou atenção principalmente no enunciado do exercício, de repente opta por marcar essa questão e fica feliz achando que gabaritou. Mas observe bem a pergunta. Ele diz que Maria, ela compra sempre 10% a mais do previsto. O previsto seria 750, de acordo com a média de consumo por pessoa. Só que ela compra 10% a mais. Então, agora nós temos que fazer um cálculo de porcentagem. Em cima desse valor, eu tenho que aumentar 10%. E como que eu faço esse aumento? De duas formas. Ou eu multiplico 750 por 110%, ou eu calculo 10% e somo mais 750. Você faz a opção que você quiser. Eu posso optar em pegar 750 e multiplicar isso por 110%. Por que 110? Porque aqui eu estou tendo o previsto, que é 750, e estou aumentando mais 10, que é o que ela faz, ok? Ou então, calcula-se 10% e soma o resultado final. Bom, professor, eu sou acostumado a calcular os 10% separado. Então, vamos lá. Como que se calcula 10% de um determinado valor? Basta eu pegar o valor, que é 750, multiplicar por 10 e dividir por 100. Essa divisão é uma divisão muito simples, porque eu tenho zero. E toda vez que eu tenho zero e é um produto, eu posso simplificar. Então, eu vou cortar esse zero com esse zero e vou simplificar esse zero com esse zero aqui. Então, embaixo vai ficar 1. 75 vezes 1, 75. Então, 10% de 750 é 75. Esse é os 10%. Mas como estava previsto 750, então, somando 75 mais 750, nós vamos ter 0, 5 e 5, 10. Desculpa, errado aqui. 75 mais 750. Olha só, 5, 7 e 5, 12, ficou 2, vão 1, 7 e 1, 8. 825, portanto, resposta correta, letra D. Viram um exercício relativamente simples, mas que exigia aí um conhecimentozinho de porcentagem, tranquilo, né, a resolução, e você consegue chegar na resposta aí de boa. Beleza? Então, 825, galera. Vamos para mais um exemplo aí. Exemplo 3. Olha só o que nós temos aqui. Dado um conjunto de 4 números, cuja média aritmética simples é 2,5, se incluirmos o número 10 neste conjunto, quanto passará a ser a nova média aritmética simples? Bom, veja bem. Também continua a mesma analogia,
não tanto complexa. Desde que a gente faça a montagem do que é a média aritmética, nós vamos conseguir resolver isso com muita tranquilidade. Vamos esquecer inicialmente a inclusão desse número. Ele disse que, dado um conjunto de 4 números, a média aritmética é 2,5. Como que eu represento a média aritmética? Média aritmética não é igual à soma dos valores x1 mais x2 mais x3 mais x4 dividido por 4. Isso é média aritmética. Eu coloquei 4 valores porque o exercício faz referência a 4 valores. O que ele falou? Ele falou que o resultado disso aqui é igual a 2,5. Quer dizer que a média aritmética disso aqui é igual a 2,5. Então, eu posso dizer que tudo isso aqui é igual a 2,5. Beleza? E agora eu vou resolver isso aqui. Quando eu tenho um valor dividindo de um lado, eu passo ele para o outro lado, ele vai o quê? Isso mesmo, multiplicando. Então, eu posso dizer que x1 mais x2 mais x3 mais x4 é igual a 4 vezes 2,5. E quanto é 4 vezes 2,5? 4 vezes 2,5 é igual a 10. Veja bem, galera. Eu não sei quanto que vale x1, quanto que vale x2, x3 ou x4. Eu não conheço esses valores individuais. Mas eu sei que a soma deles é 10. Independente do valor de x1, x2, x3 ou x4. Eu sei que a soma deles é 10, beleza? Esse é um fator importante. Agora eu vou incluir esse número 10. Ele falou que incluiu mais um número. Pergunto para os senhores, eu tinha 4 números. Se eu incluir mais um, eu vou passar a ter quantos? 5 números. Então, agora a média aritmética vai ser uma média aritmética de 4? Não, vai ser uma média aritmética de 5 valores. Então, a nova equação minha ficaria assim, ó. Média aritmética igual a x1 mais x2 mais x3 mais x4, que eu não sei o valor deles, mais 10, que é o número que o exercício mandou com que nós colocássemos. Só que tudo isso dividido agora por 5. E é isso que ele quer que a gente calcule, a nova média aritmética. Bom, galera, eu não sei x1, x2, x3 e x4, mas sei que a soma deles vale 10. Então, eu posso substituir no lugar de x1, x2, x3 e x4, que é uma soma, eu posso escrever assim, ó, média aritmética igual a 10, mais 10, que é o número que ele mandou acrescentar. Tudo isso dividido por 5. Média aritmética é igual. Quanto que é 10 mais 10? 20. Quanto que é 20 dividido por 5? Conclusão, média aritmética igual a 20 dividido por 5, 4. Alternativa, resposta dessa questão, a nova média aritmética simples vai ser igual a 4. Belezinha, galera? Compreenderam o contexto da média aritmética? Nós fizemos 3 modelinhos aqui de exercícios para induzindo vocês a várias linhas de raciocínio. Beleza? Tranquilo? Então, de acordo com as alternativas aqui, ó, que ele nos apresentou, resposta correta, letra E, 4. Beleza? De boa, né? Bom, agora vocês já estão aptos a fazer os exercícios. Nós já vimos uma modelagem de exercício considerada suficiente para a gente poder encarar essa nova fase agora, essa nova etapa, que é a resolução de exercício. Vamos lá então, galera? Vamos para o primeiro exercício aí. Só que agora nós vamos atuar de forma diferente. O que nós vamos fazer? Eu peço para você dar uma pausa no vídeo, ler o texto com bastante carinho, dá uma pausa no vídeo, na sequência você tenta resolver. Só depois que você tentar resolver, você retorna novamente para acompanhar a resolução que nós vamos dar para esse exercício aqui. Por que isso, galera? Porque eu quero que você desenvolva uma forma de resolver própria. Não fique condicionado somente
aquilo que nós iremos mostrar. Porque, de repente, você pode ter uma outra forma que seja até mais simples do que a que a gente vai fazer aqui. Beleza? Só depois você acompanha a nossa solução aí. Vamos lá, então? Olha só. Então, aqui foi no concurso de 2012 para assistente de informática, né? Diz assim: o número de passageiros de uma linha de ônibus em um determinado horário foi de 27 passageiros na segunda-feira, 49 na terça-feira, 53 na quarta-feira, 22 na quinta-feira e 59 passageiros na sexta-feira. O número de passageiros da sexta-feira a mais do que a média aritmética diária de passageiros nesses 5 dias foi. Está aqui as alternativas de resposta. Então, veja bem, para que a gente possa dar essa resposta, o que nós precisamos saber? Primeira coisa é o seguinte, eu tenho que entender o que o exercício está perguntando. Galera, eu tenho a seguinte máxima comigo. Se você não sabe o que o exercício pergunta, você não tem como dar a resposta correta. Então, o primeiro passo é você identificar o que o exercício quer saber. Você tem que estar ligado nisso daí. Você tem que entender o que o exercício quer saber. Então, vamos lá. Olha só. Ele deu uma sequência de passageiros para cada dia da semana. E aí ele pede para nós fazermos uma comparação. A média desses 5 dias, né? Somente o número de passageiros da sexta-feira, considerando só os de sexta-feira, quantos tem a mais em relação à média desses 5 dias? Então, para dar essa resposta, eu tenho a obrigatoriedade de, primeiramente, descobrir a média aritmética desses 5 dias. Se eu não souber a média aritmética, não tem como eu fazer. Na sexta-feira, eu sei que foram 59 passageiros, mas eu não sei a média. E a pergunta é justamente essa diferença dos passageiros da sexta com relação à média. Então, vamos inicialmente encontrar a média aritmética desses passageiros. Então, vamos lá? Olha só. Média aritmética, correto? Vai ser igual a quem? A quantidade de passageiros na segunda-feira, que foi de 27. Mais a quantidade de passageiros na terça-feira, que foi de 49. Então, mais 49. Mais a quantidade de passageiros na quarta-feira, que foi de 53. Mais a quantidade de passageiros na quinta, 22. Mais a quantidade de passageiros na sexta, 59. E tudo isso aqui dividido pela quantidade de dias, que no nosso caso aqui foram 5. Beleza. Agora vamos fazer essa soma. 27 mais 49, mais 53, mais 22, mais 59. Então, vamos lá. 27 com 49 é 67, 76. 76 com 53, 129. 129 com 22, 160. 129. 129, 149, 151. 151 com 59, 210. 210, isso mesmo. 210. Tudo isso dividido por 5, beleza? Tá? Então, está aqui 210. Então, a média aritmética vai ser igual a 210 dividido por 5. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 210 dividido por 5. Vai dar 4. 5 vezes 4, 20. Para 21 dá 1. Abaixo 0. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, 42. Qual é a média aritmética desses passageiros? 42, beleza? Bom, mas a pergunta não é a média aritmética dos passageiros. A pergunta é o número de passageiros da sexta-feira a mais do que a média aritmética diário é de quanto? É isso que ele quer saber. Então, eu sei que na sexta-feira foram 59 passageiros. Está aqui, ó. 59. Menos a média, 42. 9 tira 2, 7. 5 tira 4, 1. Então, está aqui.
a diferença entre a quantidade de passageiros da sexta-feira e a média aritmética desses dias é de 17, portanto, resposta letra A. Belezinha? Espero que você tenha acertado. Professor, não acertei. Não consegui raciocinar dessa forma, não consegui interpretar o exercício, mas fica tranquilo. Isso faz parte, galera. Você está estudando para isso, para tirar essa dúvida. Na verdade, é só a prática do exercício que vai te levar à perfeição. Na matemática é assim. Não se aprende matemática só olhando, se aprende matemática fazendo. Então, na medida que você vai resolvendo os exercícios, você vai começando a criar modelagens, modelos diferentes de resolução. Vai abrindo sua mente para várias interpretações, várias visões no sentido de resolução do exercício. Então, fica tranquilo, que na medida que a gente for fazendo, você vai ver que você vai tendo um pouquinho mais de clareamento no sentido de identificar qual a melhor forma de resolver. Beleza? Vamos para mais um modelo aí. Exercício 2. Tá? Mais uma vez, eu nem vou fazer a leitura dele inicial. Vou pedir só para você dar aquela pausa, tentar resolver, só depois você acompanha a resolução que nós vamos dar. Tranquilo? Seja honesto com você mesmo, dê essa pausa, leia, interprete, tente encontrar uma saída, tá? Depois acompanhe a solução que nós vamos dar aí. Vamos que vamos então, né, galera? Concurso para escriturário 2013, olha só. Em uma casa, há 5 potes de biscoito. Considerando-se todos os biscoitos desses 5 potes, há, em média, 3 biscoitos por pote. Se for acrescentado mais um pote com alguns biscoitos dentro, então a média de biscoitos por pote passará a ser de 4. Portanto, o número de biscoitos do último pote acrescentado era... Ok? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu tenho que me concentrar na pergunta. O que o exercício quer saber? Você tem que perguntar. Conversa com o exercício, tal. Você quer saber o quê? Ele quer saber a quantidade de biscoitos do último pote, o pote que foi acrescentado, porque já existiam 5. Aí acrescentou mais um. Ok? Bom, nós vamos ter que fazer esse exercício em 2 etapas. Primeiro, eu vou concentrar na primeira informação, que era dos 5 potes, para que eu possa descobrir a quantidade de biscoitos que eu tinha. Então, eu tinha 5 potes e a média de biscoitos por pote era 3. Sendo assim, na primeira etapa, vamos chamar assim, de primeira etapa, na primeira etapa eu tenho o quê? Eu tenho 5 potes, onde a média de biscoitos é de 3 biscoitos por pote. Então, 5 potes vezes 3 biscoitos, que é a média, isso aqui vai me dar um total de 15 biscoitos. Vocês concordam? Se eu tenho 5 potes e tenho uma média de 3 biscoitos por pote, 5 vezes 3 eu tenho um total de 15 biscoitos. O que o exercício falou? Ele disse que se acrescentar mais um pote, a média passa a ser 4 e não 3. Então, agora vamos para a segunda etapa. Na segunda etapa de análise, nós temos o seguinte. Eu tenho agora 6 potes. 6 potes, vocês concordam que eu tenho 6 potes? Porque eu tinha 5, acrescentou mais um, então eu tenho 6. Onde a média agora passou a ser de 4 biscoitos. Se eu tenho uma média de 4 biscoitos e tenho 6 potes, quantos biscoitos eu vou ter? 6 vezes 4, que vai dar um total de 24 biscoitos. Beleza? Então, eu tinha 15, passei a ter 24. Aumentou quantos biscoitos? É simples, é só pegar 24 menos 15. E 24 tira 15, 9. Qual é a conclusão que eu tiro?
A conclusão é que esses 9 biscoitos a mais, eles estavam presentes no último pote que foi colocado. Porque até o quinto pote eu só tinha 15. Passou para 24, então aumentou 9. E esse 9 é da onde? Desse pote que foi colocado por último. Então, resposta aqui, letra D, que é exatamente a pergunta. O número de biscoitos do último pote acrescentado. 9 biscoitos. Belezinha? Viu como é relativamente simples? Professor, eu não fiz desse jeito, mas eu cheguei na mesma resposta. Cara, não precisa preocupar. Isso aqui é um modelo que eu criei. O meu modelo pode ser, de repente, simples no momento, ou de repente ele pode ser complicado em outro. O importante não é que você faça do jeito que eu fiz. O importante é que você faça do seu jeito. Desde que matematicamente tudo aquilo que você fez esteja correto, você não forçou a barra, né? Tranquilo, pode fazer do seu jeito, da forma como você analisou. Essa aqui é uma forma de fazer, não é a única e nem é a única verdadeira, ok? Beleza? Então vai ter outras formas de você analisar isso e chegar na mesma resposta. Beleza? Não chegou na resposta ainda? O importante é que você está desenvolvendo aí uma linha de raciocínio, né? Esse é o propósito. Nós queremos treinar você para isso. Vamos lá para mais um. Exercício 3. Olha só. Analista administrativo 2010, né? Banca Casa. A média salarial de 9 indivíduos é de R$ 680. Acrescentando a esse cálculo o salário de um novo indivíduo, o senhor João, a média salarial dos 10 indivíduos passa para 700. Nas condições dadas, o salário do senhor João em reais é de. Então, está aqui as alternativas. Mais uma vez, dê aquela pausa, tenta raciocinar. E aí, na sequência, acompanha a solução que nós vamos dar. Só uma dica aí para você, a linha de raciocínio é a mesma do exercício anterior, você pode usar aquela mesma linha de raciocínio. Só mudou a contextualização, beleza? Então, treina aí, na sequência, acompanha a solução. Vamos lá então, galera? Mais uma vez, vamos dividir esse exercício em 2 etapas. Primeiro, eu tinha uma média salarial de 9 indivíduos. Depois foi acrescentado mais um, e eu passei a ter uma nova média salarial. Então, na primeira etapa, considerando só os 9 indivíduos, nós temos o seguinte, 9 vezes 680. Se a média do salário é 680, se eu pegar 680 e multiplicar por 9, eu vou encontrar o total do salário desses 9 indivíduos. Somando o salário de cada um individualmente, somando os 9, vai dar esse total. Então, esse é o primeiro passo, encontrar esse valor. Vamos lá? Olha aqui, ó. 680 vezes 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 8, 72. Vão 7. 9 vezes 6, 54, 54 com 7, 61. 6.120. Então, está aqui, ó. 6.120. O que é 6.120? É a soma de todos os salários desses 9 indivíduos. Somando o salário de todos eles, vai dar 6.120. Beleza. Agora, vamos para a segunda etapa. O que é a segunda etapa? A segunda etapa é quando nós vamos incluir o salário do senhor João. E ao incluirmos o salário do senhor João, de 9 indivíduos que nós considerávamos, agora nós vamos ter que passar a considerar 10, porque passou para 10. 9 incluiu o João, 10. E a média não é mais 680, a média é 700. Sendo assim, o total desses 10 indivíduos, somando o salário de todos eles, como que eu encontro? Basta multiplicar 10 vezes 700, que passou a ser a média. Quanto que é 10 vezes 700? Bom, isso aqui não precisa nem fazer, é só acrescentar o 0, 7.000. Ok? Então, conclusão. Quando eu tinha 9 indivíduos somente,
a despesa salarial era de 6.120. Com 10 indivíduos, passou para 7.000. Porque incluiu um indivíduo que foi o seu João. A pergunta é, qual é o salário do seu João? O salário do seu João é justamente a diferença desses dois valores. É o que aumentou. Porque quando ele entrou, passou para 7.000. Então, essa diferença é o salário dele. Como que nós descobrimos? É só fazer a subtração. Pegamos aqui 7.000 e vamos subtrair de 6.120. Tome cuidado na hora de fazer a divisão com zero, né? Tem que estar emprestando a casa, a gente tem que diminuir de 10, fica valendo 9. Então, olha só, vou até fazer mais aqui embaixo, para você que não está acostumado a fazer esse tipo de subtração, olha só. Então, como esse zero tira zero é zero. Esse zero aqui não dá para tirar o 2, então ele tem que emprestar. Aí ele vai emprestar desse cara aqui, que é zero também. Não tem como. Esse zero, primeiro, para poder emprestar, vai ter que emprestar do 7. Então, o 7 passa a valer 6. Esse cara aqui passa a valer 10. Mas como ele tem que emprestar, então ele vai ficar valendo 9. E quem vai ficar valendo 10 é esse último. Ok? Estão lembrados? Agora eu posso fazer a subtração. 10 tira 2, 8. 9 tira 1, 8. 6 tira 6, 0. Então, resposta, qual é o salário do seu João? R$ 880. Resposta, letra E. Viu como é simplesinho esse cálculo de média? Beleza? Professor, ainda não consegui. Cara, se você não conseguiu ainda, mais uma vez, volto a te tranquilizar. O importante é que você continue tentando construir uma linha de raciocínio. Para uns ela acontece assim, de pronto. Para outros demora mais um pouquinho, para outros vai demorar um pouco mais. Vai depender muito da familiaridade que você tem com a matemática, principalmente com os cálculos da matemática básica. Se você é uma pessoa que tem uma certa dificuldade em multiplicação e divisão, demora um pouco para você compreender esse contexto. Mas na medida que você for treinando, você vai se aperfeiçoar. E aí a resolução será certa, tá? Então não se desespere. Principalmente se você é uma pessoa que tem muita dificuldade na matemática. O importante é que você não desista. Continue treinando, continue tentando fazer. O pior de tudo é o que eu vou te perguntar agora. Se eu perguntar para você, você entendeu a resolução do exercício? Se você me disser que sim, beleza, maravilha. Se você disser que não, eu fico preocupado. Né? Fico preocupado, porque é importante que você entenda a resolução. Você pode até não ter conseguido fazer, mas você entendeu a resolução do exercício? Ah, professor, a resolução eu entendi. Então, depois é só uma questão de treinar, você refazer novamente, e aí você vai começando a pegar o caminho das pedras. Beleza? Vamos para mais um aí. Exercício 4. Então, nós temos aqui analista administrativo 2012, Banca FAP, né? A tabela a seguir apresenta o número de usuários internos atendidos por um departamento de uma determinada fundação de segunda a sexta-feira da semana anterior. E aqui tem a quantidade de atendimentos de cada dia da semana, ok? Totalizando 235. Continuando, com base nas informações da tabela, é possível afirmar que o número médio de atendimentos diário daqueles dias foi de... Aqui as alternativas de resposta. Beleza? Então, vamos lá para a resolução disso daqui. Peço para você dar uma pausa, né? Obviamente, tenta fazer, na sequência acompanha a solução. Bom, para resolver esse exercício, vamos buscar novamente a tabela, porque tudo que ele pediu para nós fazermos está em cima dessa tabela aqui. Ele disse que uma série de atendimentos eram realizados semanalmente. Ele destacou a quantidade de atendimentos em cada dia da semana. Segunda, 52, terça, 47, quarta, 38, quinta, 45, sexta, 53. Totalizando um total de atendimentos na semana, ele já deu a soma, 235. Ele pede simplesmente a média aritmética
desse atendimento. Qual que é a média de atendimento diário? Então, galera, a média de atendimento diário vai ser a média aritmética simples. Ou seja, a soma de todos esses valores, 52 mais 47, mais 38, mais 45, mais 53, tudo isso dividido por 5. Ah, professor, eu não mostrei tudo isso não, ó. Não precisava fazer isso, porque ele já deu que são 235 atendimentos. Claro, não precisava. Eu estou detalhando porque o meu papel aqui é diferente. Eu não posso já fazer tão direto assim, porque tem pessoas que às vezes têm dificuldade na compreensão. Por isso que eu faço passo a passo. Mas se você entendeu que a soma já dá 235, beleza, pode fazer direto. Então, nós vamos somar a quantidade de atendimento de cada dia e divide pelo total de dias, que é 5. Bom, a gente sabe que essa soma aqui dá 235. Agora é só dividir 235 por 5. Fazendo essa divisão, galera, ó, 235 dividido por 5. 23 dá 4. 5 vezes 4, 20. Para 23, 3. Abaixo, 5. 35. 5 vezes 7, 35. Para 35, nada. Então, resposta, a média de atendimento é igual a 47. E 47 era uma das alternativas que nós tínhamos aqui de resposta, né? Vou apagar aqui, ó. Letra E, 47. Belezinha? Tranquilo até agora, né, galera? Vamos para mais um aqui. O instrutor do curso de formação de agentes penitenciários constatou que a média aritmética das 5 melhores notas obtidas no curso foi igual a 8,6. E que, se incluísse também a sexta melhor nota no cálculo, a média cairia para 8,4. Assim, pode-se afirmar que a sexta melhor nota desse curso foi D. Aí aqui, as alternativas de resposta. Belezinha? Então, mais uma vez, dê aquela super pausa, tenta fazer o exercício, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar aí. Galera, esse modelo de exercício, não que você seja obrigado, mas eu recomendo fazer em 2 partes, né? Divide ele em 2 partes. Na primeira parte, ou primeira etapa, fica assim. A média dos 5 melhores era de 8,6. Média dos 5 melhores. Então, se eu somar a nota desses 5, vai dar quanto? É só pegar 5 vezes 8,6. Se a média era 8,6 e foram somadas 5 notas, para eu descobrir a soma dessas 5 notas, é só multiplicar 5 vezes 8,6. Aí você pega, ó, 8,6 vezes 5. 5 vezes 6, 30. Ficou 0 e vão 3. 5 vezes 8, 40. Com 3, 43. Então, a soma das 5 notas, das 5 melhores notas, foi 43. Beleza? Bom, na segunda etapa, o que aconteceu na segunda parte da nossa análise aqui? Foi incluído uma sexta nota. E ao incluir essa sexta nota, a média passou para 8,4. Então, o que eu tenho que fazer agora? Encontrar qual é o valor da soma dessas 6 notas. Como que eu descubro isso, professor? Multiplicando 6 pela média dos 6. A média é 8,4, então vai ficar 6 vezes 8,4. E vamos fazer esse cálculo aqui, ó. 8,4 vezes 6. 6 vezes 4, 24. Ficou 4 e vão 2. 6 vezes 8, 48. 48 com 2, 50. 50,4. Ok? 50,4. Agora, é só nós fazermos a diferença aqui. Então,
colocar aqui embaixo. 50,4. Se com 5 eu tinha 43 e com 6 eu tenho 50,4, esse valor que aumentou é exatamente a nota do sexto. Então, se eu fizer a diferença, eu encontro o valor da nota dele que o exercício está pedindo. Ó. Como 43 não tem vírgula, eu coloco uma vírgula e acrescento 0 aqui. Ó, e vou fazer a diferença. 4 tira 0, 4. O 0 não dá para tirar, empresta, fica valendo 10, o 5 fica valendo 4. 10 tira 3, 7. 4 tira 4, 0. Então, 7,4. Resposta, letra C, 7,4. Belezinha? Tranquilo? Viu que o fazer em duas etapas ajuda muito? Então, essa é a linha de raciocínio que você tem que ter nesse modelo de exercício. E pelo que vocês já estão observando, os exercícios relacionados à média aritmética simples não diferem muito disso. Independente da banca que está realizando, a modelagem é mais ou menos a mesma. Tá? Nós vamos deparar sempre com situações mais ou menos parecidas. A forma de resolver vai ser a mesma, só vai mudar o contexto. Né? A contextualização muda um pouco, mas a aplicação é a mesma. Exercício 6. Banca Vunesp, assistente administrativo, 2012. Uma estante tem 5 prateleiras. Cada uma delas contendo alguns livros, o que, na média, resulta em 8 livros por prateleira. Isso não quer dizer que cada prateleira tem 8. Uma pode ter 8, outra 7, outra 10, outra 6, outra 5, entenderam? Então, a média é de 8 livros por prateleira. Do total de livros, 4 foram retirados para doação. E os demais livros foram transferidos para outra estante com apenas 4 prateleiras. Nessas condições, a média de livros por prateleira da nova estante passou a ser D. Bom, então vamos lá. O primeiro passo é o seguinte: dar uma pausa no vídeo e tentar fazer, galera. Esse é o primeiro passo. Depois que você tentar fazer, acompanhe a solução que nós vamos dar. Recomendo você também, mais uma vez, fazer em 2 etapas. Ok? Qual é a primeira etapa? É descobrir o total de livros que eu tinha. Essa é a primeira coisa, porque ele falou que retirou 4, mas eu preciso saber quanto que eu tinha. Então, na primeira etapa, nós vamos descobrir o total de livros. Então, vamos lá, ó. Primeira etapa, total de livros. Como que eu encontro isso? Eu tinha 5 prateleiras e era uma média de 8 livros em cada prateleira. Então, o total vai ser 5 vezes 8, 40. Então, eu tenho 40 livros, total de livros. O que o exercício falou? Ele disse que 4 livros foram retirados. Então, menos 4 foram retirados para doação. Quantos livros sobraram? 36 livros. Isso aqui é o que me restou. 36 livros. Beleza? Segunda etapa. Esses livros foram transferidos para uma outra estante, só que essa estante continha somente 4 prateleiras. Aí a pergunta é, qual vai ser a média de livros por prateleira? O que é a média de livros por prateleira? A média aritmética aqui vai ser o total de livros dividido pela quantidade de prateleiras. Qual é o total de livros que eu tenho? 36. Qual é a quantidade de prateleiras? 4. Quanto que é 36 dividido por 4? 9. 4 vezes 9, 36. Então, a nova média aritmética vai ser letra B, 9 livros por prateleira. Tranquilo? Belezinha? Professor, já estou ficando bom, já estou conseguindo criar uma modelagem de resolução, estou compreendendo melhor os exercícios. Beleza, galera, é esse mesmo a proposta. Quanto mais exercícios fizer, mais segurança você vai passar a ter. Tá? Esse treinamento ele é essencial. Por isso que eu peço para você dar a pausa e é importante que você faça isso.
Tente fazer, nem que você faça errado, mas tente fazer. Porque você está tentando criar uma linha de raciocínio. Aí, mesmo que você não consiga, na hora que eu corrijo, aí eu direciono você a uma modelagem que você pode comparar com a sua e ver o que você fez de certo e o que você fez de errado. Ou o que você poderia ter feito para melhorar. Uma forma até mais simples. Né? Beleza? Então vamos para mais um aqui. 7º exercício. Técnico Ambiental 2009. Uma pessoa comprou 3 caixinhas de leite normal e 2 caixinhas de leite com chocolate. Na média, o preço de uma caixinha de leite dessa compra foi de R$ 1,70. Se essa pessoa acrescentar mais uma caixinha de leite com chocolate nessa compra, o preço médio de uma caixinha passará a ser de R$ 1,75. Então, o preço de uma caixinha de leite normal é. Então, está aqui as alternativas. Mais uma vez eu peço para você dar uma pausa. Esse exercício aqui vai exigir um pouquinho mais de conhecimento. Ele tem um grau de dificuldade um pouquinho maior, porque a gente tem aqui uma comparação entre 2 valores e a gente vai cair aí num sistema, porque eu tenho 2 variáveis aqui, que é a caixinha de leite normal e a caixinha de leite com chocolate. Mas, enfim, eu peço para você tentar resolver. Depois acompanhe a solução que nós vamos dar aí. Beleza, galera? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? A pessoa comprou 3 caixinhas de leite normal e 2 caixinhas de leite com chocolate. Na média, o preço de uma caixinha de leite, olha só, ele colocou o preço de uma caixinha de leite. Ele não especificou se era leite normal ou era leite com chocolate. Ele simplesmente falou caixinha de leite. A média é de R$ 1,70. Ou seja, ele comprou 3 de uma, comprou 2 da outra, ele comprou um total de 5 caixinhas. A média foi de R$ 1,70. E se ele acrescentar uma caixinha de leite com chocolate a essa compra, a média passa a ser de R$ 1,75. Então, qual é o preço de leite da caixinha normal? Vamos lá, então? Galera, nós vamos dividir esse exercício da seguinte forma. Primeiro, nós vamos identificar as variáveis. O que são variáveis? São os valores que estão presentes no exercício que nós não conhecemos, que é a quantidade de leite normal e a quantidade de leite com chocolate. Eu não sei, eu sei que eles estão presentes, mas não conheço o valor de cada um deles. Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou chamar de leite normal, ok? E vou chamar de leite chocolate. Como eu não sei o preço de cada um deles, eu não sei quanto que custa o leite normal e nem o leite com chocolate, eu vou dizer que o leite normal custa X e que o leite com chocolate custa Y. Esses aqui são os preços individuais de cada caixinha. Beleza? Bom, agora nós vamos montar um sistema de equações com base no que o exercício nos falou. Ele disse que 3 caixinhas de leite normal e 2 caixinhas de leite com chocolate dá uma média de 1,70. Como que eu represento isso? Olha só, média aritmética. Na soma dos valores dividido por eles, eu tenho que a média aritmética vai ser igual a 3 vezes x mais 2 vezes y, dividido por 5. Por que 5? Porque eu tenho 5 caixinhas de leite aqui. 3 normal e 2 com chocolate. Por que eu coloquei 3 vezes x, 2 vezes y? Porque aqui é o total dos valores de leite normal mais o total de valores de leite chocolate. Como são 5 valores, né, dividido por 5. Isso aqui é igual a 1,70. Porque a média disso daqui, quando eu dividir por 5, vai dar 1,70. Vamos lá? Esse 5 está dividindo, vai para o outro lado, multiplicando. Então, eu tenho a seguinte equação. 3x mais 2y é igual a 5 vezes 1,70. Fazendo esse produto, eu tenho 3x mais 2y igual a 8,50. Olha só.
1,70 vezes 5, ó. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 7, 35, vão 3, 5 vezes 1, 5 e 3, 8. 2 casas, vírgula, 2 casas, vírgula. 8,50, beleza? Pronto. Eu tenho aqui uma equaçãozinha, ó. Agora, eu vou para a segunda parte, que foi a outra informação que ele nos deu. Ele disse que se acrescentar mais uma caixa de leite com chocolate, a média passa a ser 1,75. Então, vamos lá, vou montar a mesma equaçãozinha, olha só. Agora, a minha média vai ficar assim, ó. A média vai ser igual a 3x mais 3y dividido por 6. Porque agora eu não tenho mais 5 caixinhas, eu tenho 6 caixinhas. 3 de leite normal e 3 de leite com chocolate, porque ele mandou acrescentar mais uma. E essa média é igual a 1,75. Mesmo raciocínio anterior. Vou passar multiplicando. Então, eu vou ter a seguinte equação. 3x mais 3y é igual a 6 vezes 1,75. Conclusão, 3x mais 3y é igual a, vamos fazer a conta, ó, 1,75 vezes 6. Vamos lá? 6 vezes 5, 30, fica o 0 e vão 3. 6 vezes 7, 42, com 3, 45. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. 2 casas, vírgula, conta 2 casas da direita para a esquerda, vírgula. 10,50. Então, isso aqui é igual a 10,50. Então, eu tenho aqui a minha segunda equação. Beleza? E agora, professor, como que eu resolvo? Vamos resolver através de um sistema de equação do primeiro grau. Eu tenho duas equações, que 3x mais 2 é igual a 8,50 e que 3x mais 3y é igual a 10,50. Vamos montar esse sistema? Fica assim, ó. 3x mais 2y é igual a 8,50. 3x mais 3y é igual a 10,50. Ok? Aí, galera, você pode usar de qualquer uma daquelas formas que você já aprendeu na resolução de um sistema de equação do primeiro grau. Por adição, por multiplicação, por substituição. Se você tem conhecimentos mais avançados, por Cramer, né, utilizando aí conhecimento de matrizes, né? Enfim, existe N formas de você resolver isso. Eu vou utilizar o sistema da adição. Adição e da multiplicação. O que é isso? Consiste em multiplicar uma dessas equações por um determinado valor, de tal forma que ao somar as duas equações, eu anule uma das duas variáveis, ou a variável x ou a variável y. Então, eu vou multiplicar essa equação de cima por menos 1. Posso fazer isso? Posso, desde que eu multiplique toda a equação. E aí ela vai ficar assim, ó. Menos 3x, menos 2y, igual a menos 8,50. Então, a minha equação agora passou a ser essa aqui, o meu sistema. Ó. O meu sistema agora é esse. A equação de baixo não vai mudar, continua ela mesma. Só a de cima que eu mudei o sinal. E agora eu vou fazer a soma das duas. Quando eu somo 3x menos 3x, eu elimino o x. 3y menos 2y, y. 10,50 menos 8,50, 2. Conclusão, quanto que vale y? Y vale 2. O que quer dizer? Quem é y? Y é leite com chocolate. É a caixinha de leite com chocolate. Isso aqui vale R$2. Professor, mas ele não quer saber a quantidade de leite com chocolate. O que o exercício quer saber? A caixinha de leite normal, ou seja, o valor de x. Como que eu encontro, professor? Agora que você sabe que o y vale 2, você pode substituir tanto nessa, quanto nessa, e encontrar o valor. Qualquer uma, professor, qualquer uma, vai dar a mesma resposta. Pegando a primeira, ó, 3x mais 2y igual a 8,50. Quem é 3x? É igual a 8,50 menos 2y. Só que y vale quanto?
vale 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Então, eu vou ter 3x igual a 8,50 menos 4. Porque isso aqui vai dar 4. 2 vezes 2, 4. Beleza, então quem vai ser x? 8,50 menos 4? 4,50. O 3 está multiplicando? Passo dividindo. 4,50 dividido por 3, x igual a 1,50. 1,50 vezes 3, 4,50. Então, qual é o valor da caixa de leite normal? 1,50. Então, voltando aqui na alternativa, nós teríamos aqui a resposta, ó, letra A, 1,50. Belezinha? Tranquila a resolução, galera? Beleza, né? Então, tá aí. Viram que é um pouco mais complexo porque nós caímos num sistema de equação, né? Mas, enfim, se você domina lá aquela resolução de equação do primeiro grau com sisteminha, fica de boa para você resolver. Se não, tem que dar uma treinada. Ok, galera? Bom, nós já treinamos o suficiente de média aritmética simples. De agora para frente, as modelagens são as mesmas. Então, se você compreendeu o contexto disso daqui, você vai continuar resolvendo com muita facilidade. Vamos falar agora de média aritmética ponderada, galera. Média aritmética ponderada. O que é a média aritmética ponderada? Ela segue a mesma base de raciocínio da média aritmética simples, só com um porém, que os valores que nós temos disponível vai estar associado a um peso. Essa é a diferença. Então, média aritmética de um conjunto de valores que estão associados a um determinado peso, cada um está associado a um peso, vai ser o quê? Vai ser a soma do produto de cada valor pelo peso associado a ele, dividido pela soma dos pesos. Então, olha aqui, ó. A média aritmética ponderada de um conjunto de valores numéricos associados a seus respectivos pesos é calculada somando o produto de cada valor pelo seu respectivo peso e dividindo o resultado pela soma dos pesos. Se você não entendeu a representação teórica, então vamos mostrar isso na forma prática, através de uma fórmula. Eu estou dizendo que os valores é x1, x2, x3, x4, x5, até um xk, aí qualquer. E os pesos é W1, W2, W3, W4, até um WK também. Observe que cada peso está associado a um valor. Quer dizer que x1 está associado a W1, x2 está associado a W2, x3 a W3, x4 a W4 e assim por diante, xk a WK. Beleza? Bom, nesse caso a fórmula fica assim. A média aritmética ponderada em peso vai ser a soma do produto, olha aqui, ó, x1, W1, x2, W2, xk, WK, multiplica, soma os resultados e divide pela soma dos pesos, ó, W1 mais W2 mais W3, W4 até o WK, ok? Essa é a formulazinha que nós vamos usar para encontrarmos a média ponderada. Então, é denominada média aritmética ponderada. Exemplo 1. Veja bem, nesse exemplo, nós vamos usar o mesmo exemplo que nós utilizamos no início da aula, lembra? Para calcular a média bimestral, só que agora nós vamos atribuir peso. Nós vamos dizer que a primeira prova possuía peso 2, a segunda peso 2, a terceira peso 3 e a quarta também peso 3. E vamos calcular a mesma média bimestral que nós fizemos através da média aritmética simples. Lembrando que foram 4 notas, 8, 7, 6 e 7. Vamos lá então? Bom, eu vou atribuir aqui o seguinte, o x1, que é a nota 1, nós vimos que era 8. x2, que era a nota 2, 7.
x3, que é a nota 3, 6. x4, que é a nota 4, 7. Então, ele deu aqui 8, 7, 6 e 7. Aí ele disse que os pesos, eu vou chamar de y, ok? Y1 vai ser o peso 1. Ele falou que o peso da primeira prova é 2. O y2, que é o peso da segunda prova, também é 2. O y3, que é o peso da terceira prova, é peso 3. E o y4, que é o peso da quarta prova, também tem peso 3. Está aqui. Pronto. Os valores e o peso de cada um. O que vai ser a média aritmética ponderada, MP, média ponderada? Vai ser o produto do valor 1 pelo peso 1, mais o valor 2 pelo peso 2, mais o valor 3 pelo peso 3, mais o valor 4 pelo peso 4, tudo isso dividido pela soma dos pesos, y1 mais y2, mais y3, mais y4, ok? Belezinha? Isso que é média ponderada. Agora é só substituir, multiplicar, somar e dividir. Vamos lá? Média ponderada vai ser igual. Peso, nota 1, 8 vezes 2. Mais x2. Nota 2, 7. Vezes o peso 2, 2. Mais nota 3, 6. Vezes o peso 3, que é 3. Mais a nota 4, que é 7. Vezes o peso 4, que é 3. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. Então, o peso é 2, mais 2, mais 3, mais 3. Beleza? Então, vamos lá? Nós temos aqui o seguinte, ó. Média ponderada vai ser igual. 8 vezes 2, 16. Mais 7 vezes 2, 14. Mais 6 vezes 3, 18. Mais 7 vezes 3, 21. Tudo isso dividido por 2 com 2 é 4, com 3 é 7, com 3 é 10. Então, média ponderada vai ser igual. Vamos somar. 16 com 14, 30. 30 com 18, 48. 48 com 21, 69. 69 dividido por 10, média ponderada igual a 6,9. Então, observem que quando atribuiu o peso, o valor ficou um pouquinho diferente daquilo que nós encontramos. Se você não se recorda, nós tínhamos encontrado que a média aritmética simples era 7, né? E aqui a média ponderada com esses pesos é 6,9. Obviamente, isso aqui pode sofrer alteração se você mudar o valor dos pesos, ok? Tranquilo? Essa é uma prática muito utilizada hoje no cálculo de médias, aí, atribuindo peso, para que o aluno tenha um pouco mais de chance, às vezes, de recuperar uma nota quando ele saiu mal nas primeiras. Beleza? Então, está resolvido. Olha só, exemplo 2. Em um curso, a avaliação final tem peso 3 e as parciais peso 1. A nota média de um estudante que obtém a nota 8,5 na final e 7,9 nas parciais será. Bom, galera, é bem prático. Ele quer a média e essa média é uma média ponderada. Aí você vai falar assim, professor, mas o exercício não falou que a média é uma média ponderada, ele falou só média. Galera, toda vez que eu tiver um valor e um peso associado a ele, automaticamente vai ser uma média ponderada. O exercício nem precisa especificar isso, é automático. Então, veja bem, nota 1, 8,5. Peso 1. Ele falou que a avaliação final tem peso 3 e ele tirou 8,5 na avaliação final, então 3. As parciais, o peso é 1 e as notas parciais são x2, 7, x3, 9 e o peso, tanto o peso 2 quanto o peso 3, 1. Beleza? Que são as notas parciais. Então, a média ponderada desse indivíduo vai ser o seguinte, 8,5 vezes 3, mais
7 vezes 1, mais 9 vezes 1. Dividido por soma dos pesos. 3 mais 1 mais 1. Então, média ponderada vai ser igual. 8,5 vezes 3, pega lá 8,5, multiplica por 3, 25,5. 7 vezes 1, 7, 9 vezes 1, 9. Dividido por 3, 4, 5. Então, nós vamos ter média ponderada igual 25 com 7, 32, 32 com 9, 41,5, dividido por 5. Agora, vamos fazer essa divisão. 41,5 dividido por 5, ó. 41,5 dividido por 5. 5 vezes 8, 40 para 41, 1. Vírgula abaixo 5, 15. 5 vezes 3, 15 para 15, nada. Resposta 8,3. Pronto, está aqui. A média ponderada desse resultado aqui, que o exercício está pedindo, 8,3. Tranquilo? Belezinha, né, galera? Então, você já teve aí a base necessária para compreender e resolver exercícios envolvendo média ponderada, né? Então, aqui a alternativa letra D, 8,3. Então, vamos aí para o primeiro exercício de média ponderada. Mais uma vez, eu peço para você dar aquela pausa, tentar fazer, na sequência acompanha a solução. Nós temos aqui o seguinte: ao pesquisar o preço de um determinado produto em 20 postos de venda, encontra-se 3 preços diferentes, sendo a distribuição representada no gráfico. 12, 13, 15, aqui a quantidade de postos. Considerando esses 20 postos de venda, o preço médio do produto em reais é igual a... Bom, galera, eu tenho uma média ponderada. Observe que, mais uma vez, ele falou só preço médio. Ele não falou que era um preço médio ponderado. Você que tem que saber isso. Por quê? Porque eu tenho um valor associado a uma quantidade. Então, existe aqui um peso atribuído a isso, né? São 4 postos e o preço é 12. 6 postos, o preço é 13. Em 10 postos, o preço é 15. Então, tem que observar graficamente isso e conseguir fazer essa leitura. Então, o que nós temos aqui? Vamos lá. Está aqui novamente o gráfico. Eu tenho que a média ponderada desses valores vai ser dada por quem? Por 12 vezes a quantidade de postos que pratica esse valor. 12 vezes 4. Depois, 13 vezes a quantidade de postos que pratica esse valor, que é 6. Mais 15 vezes a quantidade de postos que pratica esse valor, que é 10. Ok? E agora, esse resultado todo dividido aí pela quantidade de postos aí que nós temos. Ok? Então, eu tenho aqui 4 mais 6 mais 10, que seriam os pesos aqui. Então, média ponderada igual 4 vezes 12, 48. 13 vezes 6, 78. 15 vezes 10, 150. Tudo isso dividido por 20. Então, média ponderada igual 48 mais 78, 126. 126 com 150, 276. Correto? 48 mais 78. Bom, então agora vamos fazer a divisão, né? 276 dividido por 20, como que vai ficar? Ó, 276 dividido por 20. Vamos lá, então? Duas casas lá dentro do quociente, então eu pego duas casas aqui. 27. 27 dividido por 20 dá 1. 1 vezes 20, 20 para 27, 7. O que eu faço? Abaixo a próxima casa. 6. 76 dividido por 20, 3. 3 vezes 20, 60 para 76, 16. Quero continuar a conta, professor. Vírgula, acrescento 0. 160. Vai dar 8. 8 vezes 20, 160. Para 160, nada. Ok? Então, resposta média ponderada, 13,8. Aqui, de acordo com as alternativas, letra C. Belezinha? Tranquilo? Viu, galera?
Qual é a maior dificuldade que você vai encontrar no cálculo da média ponderada, galera? É a divisão. A média ponderada, geralmente, vai te dar uma resposta decimal. E aí, dessa forma, trabalhar com vírgula, muitos não estão familiarizados, pode ter uma certa dificuldade aí. Mas nada que um bom treinamento não ajude você. Ok? Vamos aí para o próximo. Em uma seção de uma empresa com 20 funcionários, a distribuição dos salários segundo os cargos que ocupam é a seguinte. Gerentes tem 2, o salário é X. Secretários tem 8, o salário é 1.700. Estagiários tem 10, o salário de cada um é 1.200. Sabendo que o salário médio desses funcionários é de 1.490, pode-se concluir que o salário em reais de cada um dos 2 gerentes é de... Aí aqui as alternativas de resposta. Galera, veja bem, ele quer saber o salário de cada um dos 2 gerentes. Lembrando que o salário deles são iguais. O salário mensal de cada gerente é X. Então vamos lá. Ele diz que o salário médio de todos os funcionários é igual a 1.490. Como que eu represento isso? Eu tenho aqui que a média ponderada, porque é uma média ponderada? Porque é uma quantidade de empregados associada a um valor. Existe um valor associado a outro, então nesse caso eu tenho uma média ponderada, onde os salários são os valores e a quantidade de funcionários funciona como se fossem os pesos. Então eu vou ter aqui 2 vezes X, 2 gerentes vezes X salário que cada um recebe, 8 vezes 1.700, que são as secretárias, que ganham 1.700 cada uma, e depois mais 10 vezes 1.200, que é o valor de cada estagiário. Lembrando que a média do salário é 1.490, e tudo isso daqui é dividido por quem? Pela soma de 2 mais 8 mais 10, que é o gerente, as secretárias e os estagiários. A média de tudo isso é 1.490, então vai ficar 1.490 igual a 2x mais 8 vezes 1.700. Então pega aqui, ó, 1.700 vezes 8. 0, 0, 8 vezes 7, 56, 8 vezes 1, 8 e 5, 13. 13.600. Está aqui, ó. Mais 10 vezes 1.200. Bom, essa é mole, né? Só acrescentar o 0, 12.000. Pronto. Tudo isso dividido, 2 mais 8, 10, 10 mais 10, 20. Então, dividido por 20. O que eu faço com esse cara que está dividindo? Vai para o outro lado, multiplicando. Então, ele vai vir aqui, ó. 1.490 vezes 20. Vamos lá, ó. 1.490 vezes 20. Fica 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 9, 18, vai 1, 2 vezes 4, 8 e 1, 9, 2 vezes 1, 2. 29.800. Está aqui, ó. 29.800 é o resultado do produto de 20 vezes 1.490. Igual a 2x mais. Aqui eu somo 13 mais 12, 25. Então eu vou ter 25.600. Como eu quero encontrar o valor de x, eu tenho que isolar essa variável. Como que eu isolo? Passando tudo que não tem x para o outro lado. Lembrando que quando eu troco um valor de um lado para o outro, eu tenho que trocar o sinal. Lembram disso? Na verdade, gente, a gente usa essa linguagem de trocar de um lado para o outro, não é tecnicamente correta. É aquilo que vocês estão acostumados de ouvir. Na verdade, não se troca nenhum valor de um lado para o outro. O que acontece é somar valores iguais de ambos os lados, subtrair valores iguais de ambos os lados, multiplicar, dividir, enfim, eu posso fazer qualquer operação matemática, desde que tudo que eu faça de um lado da igualdade, eu também faça do outro, tá? A mesma coisa. Mas assim, no dia a dia, na escola, você aprendeu muito essa linguagem de passar para cá, para lá, por isso que nós procuramos não mudar muito essa linguagem. Mas enfim, eu tenho que isolar a variável. Então, vai ficar, vamos apagar aqui, 2x igual a 29.800 menos 25.600, que é esse valor que eu tive que retirar daqui.
Agora, fazendo essa diferença, nós vamos ter que 2x é igual a 29.800. Olha aqui, ó, 29.800 menos 25.600, ó, 0, 0, 8 tira 6, 2, 9 tira 5, 4. 4.200. O que eu faço com 2? Ele está multiplicando, a gente passa ele dividindo. Então, x igual a 4.200 dividido por 2, x igual a 2.100. Então, qual é o salário de cada um dos gerentes? R$ 2.100. Dentre as alternativas que nós tínhamos, está aqui, ó, aqui embaixo, vou apagar só aqui, ó. Letra C, R$ 2.100. Beleza? Tranquilo? Então, viram aí que é só substituirmos na equação que representa a média ponderada, a gente chega aí na resposta com tranquilidade. Beleza? Olha só, mais um aqui. Jorge foi a uma loja e comprou 5 pares de meia social a R$ 17,00 o par. 3 pares de meia esportiva a R$ 13,00 o par. E 2 gravatas de mesmo preço. Considerando-se o total das peças compradas, na média, cada peça saiu por R$ 18,80. Portanto, o preço de uma gravata foi. Observe que é um exercício bem semelhante ao anterior. A contextualização mudou. Ao invés de falar agora de salário, de quantidade de funcionários e quantidade de salários que cada um recebe, ele disse preço e quantidade de produto. Né? Só mudou isso, mas o raciocínio vai ser o mesmo. Então, eu vou partir do mesmo princípio. Média ponderada vai ser igual a quem? Vai ser igual a 17 vezes. Quantos pares de meia ele comprou? 5. Então, 5 vezes 17. Mais meia esportiva, R$ 13,00. Comprou 3 pares. 3 vezes 13. Mais, comprou 2 gravatas de mesmo preço. Então, 2x. X é o preço de cada uma. Tudo isso dividido por 5 mais 3 mais 2. A média de tudo isso, ele falou que ficou por R$ 18,80. Então, está aqui, ó, 18,80 igual 5 vezes 17, 85. 3 vezes 13, 39, 2x. Isso aqui dividido por 10. Por quê? 5 e 3, 8 e 2, 10. O 10 está dividindo, vem para cá, multiplicando. Então, vai ficar 18,80 vezes 10, 188. Igual 85 mais 39, 124. Mais 2x. Bom, como o objetivo é encontrar o valor de x, eu tenho que isolar essa variável. Como que eu faço? 2x igual a 188, vou passar para o outro lado, vai negativo, menos 124. 2x igual 188 menos 24, 66, é isso mesmo? Vamos só confirmar aqui, 64, né? 8 tira 4, 4, 8 tira 2, 6. 64. Beleza. Agora o 2 está multiplicando, passa dividindo. X igual 64 dividido por 2, x igual a 32. Então, de acordo com as alternativas, letra D. Viram? Fiz ele um pouquinho mais rápido, porque a gente seguiu a mesma linha de raciocínio anterior. Só mudou aí a contextualização. Tranquilo, galera? Beleza, né? Olha só, um professor aplica o seguinte critério de avaliação para seus alunos. A prova tem peso 4, a lista tem peso 2 e a apresentação do trabalho peso 4. Sabendo que o aluno obteve 5 na prova, 5 na lista e 8 na apresentação, qual é a média desse aluno? Bom, galera, mais uma vez, uma aplicação direta de fórmula aí. Dá uma pausa, tenta fazer e acompanha a solução que nós vamos dar. Olha só. A média vai ficar assim, ó, média igual. Quanto que ele tirou na prova? Na prova, ele obteve 5, então 5 vezes o peso da prova, 4. Mais, na lista, ele tirou 5
5 na lista, então 5 vezes o peso da lista, 2. Mais o trabalho, peso 4. Quanto que ele teve? 8 no trabalho. Então, 8 vezes 4. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. 4 mais 2 mais 4. Então, a média ponderada aqui vai ser igual. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10. 8 vezes 4, 32. Então, eu faço o produto primeiro. Depois, eu somo os resultados. Dividido pela soma dos pesos. 4, 2, 6, com 4, 10. Somando. 20 mais 10, 30. 30 mais 32, 62. Então, a média vai ser igual a 62 dividido por 10. E a divisão por 10 é muito tranquila, né, galera? Eu tenho um zero, uma casa, vírgula. Então, média ponderada igual a 6,2. Então, está aqui, letra C. Belezinha? Tranquilo? Então, é isso aí, galera. Não tem muita situação adversa, né? A linha de raciocínio é bem básica. E para a gente finalizar, temos mais esse aqui também, auxiliar administrativo. Diz assim, em um colégio de IB1, a média final em qualquer disciplina é obtida através da média ponderada das notas dos 4 bimestres. No ano letivo, os pesos são 1, 1, 2 e 2. Primeiro bimestre 1, segundo 1, terceiro e quarto 2. Em matemática, por exemplo, tem 6 no primeiro, 6 no segundo, 6 no terceiro e 8 no quarto. Pode-se afirmar que a sua média final em matemática é igual a. Então, ele tem 6, 6, 7 e 8 e o peso é 1, 1, 2, 2. Então, como que vai ficar a média desse aluno? A média desse aluno vai ser igual 6 vezes 1, que é o peso do primeiro, mais 6 vezes 1, que é o peso do segundo, mais 7 vezes 2, que é o peso do terceiro, mais 8 vezes 3, que é o peso do quarto. 3 não, vezes 2, né? O peso do quarto é 2 também. Vezes 2. Vamos confirmar aqui, vamos voltar. É o peso 1, 1, 2 e 2, é peso 2. E a nota 6, 6, 7 e 8. Tranquilo. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. 1, mais 2, mais 2. Beleza? Multiplicação dos valores pelos seus respectivos pesos, soma o resultado, soma os pesos e divide esses dois resultados. Então, a média aqui vai ser igual a 6 vezes 1, 6, 6 vezes 1, 6, 7 vezes 2, 14, 8 vezes 2, 16. Dividido por 1 com 1, 2, com 2, 4, com 2, 6. Então, eu tenho que a média ponderada vai ser 6 mais 6, 12. 12 mais 14, 26. 26 mais 16, 42. Dividido por 6, ok? 42 dividido por 6, a média ponderada vai ser igual a 7, 6 vezes 7, 42. Pronto, está resolvido. Então, qual é a média desse aluno no quarto bimestre? A pergunta lá, resposta letra A, 7. Beleza? Tranquilinho? Então, tá aí, galera. Isso é média ponderada, tá? O que vai mudar, professor? O que vai mudar é a contextualização, mas sempre você vai estar numa situação dessa. Um valor associado a um peso. Multiplica o valor pelo peso respectivo, soma-se esses resultados, depois soma todos os pesos e divide um resultado pelo outro. Isso é média ponderada. Tranquilo, galera? Belezinha? E assim, a gente chega aí ao final da nossa aula. Quero dizer que foi um prazer muito grande estar em sua companhia, tá? Peço que Deus te abençoe, que dê força para você não desistir, continuar estudando e nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera. Clique like.